Shalom, shalom, bom dia. Hoje eu vou ler Deuteronômio 23 a 26 e o Salmo 47. Deuteronômio 23. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes, até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petó, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando estiverem acompanhados em guerra contra os inimigos, quando estiverem acampados em guerra contra os inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um dos seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer, ele se lavará, e ao pôr do sol, poderá voltar ao acampamento. Determine um local fora do acampamento, onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar. Quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar a vocês os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entreguem nas mãos do seu senhor. Deixem-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar, e em qualquer cidade que ele escolher, não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez, espontaneamente, o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Deuteronômio 24. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem casou. Não tomem as 2 pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de subsistência do devedor. Se um homem for pego sequestrando um de seus irmãos israelitas,
tratando-o como escravo ou vendendo, o sequestrador terá que morrer. Eliminem o mal do meio de vocês. Nos casos de doenças, de lepra, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes levitas. Sigam cuidadosamente o que eu ordenei a eles. Lembrem-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho, depois que vocês saíram do Egito. Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele oferecer a você como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir. Ele seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa de suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá chamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas nas suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. Deuteronômio 25. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Não amordaçem o boi enquanto está debulhando o cereal. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher de seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família dos descalçados. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela, não tenham piedade. Não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao redor, na terra que ele lhes dá para dela
tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Deuteronômio 26. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer aos sacerdotes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Põe uma cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órgão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Nada retirei dela enquanto estive impuro. E dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus. Fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde há leite e mel com fartura. O Senhor, o seu Deus, ordena a vocês, hoje, que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Salmo 47. Batam palmas, vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio a som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Amém. Aleluia, que porção, hein, gente? Meu Deus, cheia de chaves, de instruções. A gente vê que
como a palavra ela é, de fato, nosso manual de fé e prática, né? Como ela é prática, como Deus ensina aqui tantas coisas acerca da conduta, né? Da nossa conduta moral, ética, e de como Ele espera que a gente se mova sobre a terra, né? E tem alguns pontos aqui que eu vou destacar nesta manhã, mas é uma porção que é importante a gente rever, porque tem vários trechos aqui muito importantes. Aqui em Deuteronômio 24, ele vai trazer um aspecto importante, né, sobre a questão, quando ele cita aqui dos amonitas, e ele lembra, né, que os amonitas, eles chegaram diante do povo de Israel ali para guerrear com eles, né, e eles lembram que o rei deles chama ali Balaão, né, que era um profeta, para profetizar contra Israel. E Deuteronômio 23 vai dizer assim, ó, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes o Senhor o teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. A gente vê aqui a rejeição da maldição, né? Como o Senhor, ele é soberano sobre todas as forças espirituais. E aquela força que tinha sobre o povo de Israel, né? Aquela proteção, aquela blindagem, o Senhor mesmo tinha colocado. Então, ele é soberano sobre todas as coisas, né? Esse trecho nos traz essa lembrança. E a gente vê aqui quando fala, né? O Senhor teu Deus trocou a bênção trocou em bênção a maldição. Então, é o poder do Senhor em modificar o status, modificar a situação, modificar a circunstância, né? Modificar muitas vezes o destino e transformar em bênção. É importante, queridos, a gente ter essa ciência, ter essa noção, né? Porque muitas vezes aquilo que já estava preparado num desenho do inferno para a sua vida, aquilo que já tinha sido profetizado, aquilo que às vezes pessoas desejaram o mal para você, lançaram palavras de mal sobre você, né? O Senhor, ele tem o poder e a soberania para mudar destino, para mudar a circunstância, para mudar o futuro, para mudar o presente. Ele tem o poder de transformar a maldição em bênção. E qual a motivação do Senhor? Né? O versículo vai finalizar, porquanto o Senhor teu Deus te ama. Esse é o cerne desse versículo, esse é o núcleo desse versículo, né? Porque todas as ações de Deus em favor do seu povo, elas são fundamentadas no seu amor. Isso é maravilhoso. A proteção de Deus sobre o seu povo, né? Contra os ataques físicos, contra os ataques espirituais, né? O poder dele é algo glorioso, maravilhoso. Queria destacar aqui um aspecto prático para nós. Essa porção tem várias, né? Uma delas também que me chama muita atenção é sobre não ter dois pesos e duas medidas. Você vê que nesse trecho, se eu não me engano, em Deuteronômio 25, ele fala que, a palavra fala que o Senhor detesta quem age com dois pesos e duas medidas, né? Aquela pessoa que age de uma forma aqui, mas aqui ela age de outra, sabe? Aquela pessoa que literalmente, assim, né, age por interesse, né? Por interesse próprio. E aqui o Senhor fala que a pessoa, ele ordena aqui, ele orienta que a pessoa seja justa, haja com equidade, né? Por quê? Porque isso é um atributo do Senhor. O Senhor, ele é imparcial, ele não trata com parcialidade. E ele espera que nós também sejamos assim,
E o outro aspecto importante, né, na nossa vida prática, gente, Deuteronômios 23, do 9 a 14, é muito interessante esse trecho aqui, porque ele vai falar sobre a higiene no arraial. E isso aqui é muito importante para nós também, nessa manhã. Sobre a higiene. Ele vai dizer no 9, né? Ele vai dar as instruções aqui. Deixa eu abrir aqui na versão NVI, só um minutinho. No 12, ali ele começa a dar instruções, né? Sobre a limpeza do arraial, 9 a 14, Deuteronômio 9 a 14. Ele vai falar assim, ó, quando estiveres acampado em guerra contra os seus inimigos, mantenha-se afastados de todas as coisas impuras. Se um dos seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento, mas ao entardecer ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Olha isso, gente, olha a instrução, olha o detalhe aqui da instrução. Ó, como parte do seu equipamento, tenham algo como cavar. Quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, olha isso, gente, anda no meio do seu acampamento para protegê-lo e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Meu Deus. Olha a instrução que o Senhor está dando aqui, gente. Né? Por quê? O pessoal estava ali no meio do acampamento, né? E tinha as necessidades básicas, não é que nem a gente hoje que tem, né, o sistema hidráulico aqui, os vasos sanitários, e o povo muitas vezes tinha que fazer essas necessidades ali, né? Então o Senhor, ele dá uma ordenança aqui de que tinha que ser feito fora do acampamento. O acampamento tinha que ser mantido limpo. Sabe por quê? Porque o Senhor descia lá. Meu Deus, eu chego a me arrepiar. O Senhor, ele descia no acampamento, ele passeava no acampamento. Então aqui, isso aqui é muito forte, né? Começando aqui da parte básica, né? A parte básica aqui, que é a questão da própria saúde do povo, a saúde pública ali, né? Que é questões básicas de higiene, né? Também um respeito mútuo ali entre a comunidade, quer dizer, o Senhor estava ali ensinando o povo essa questão do bem-estar coletivo, né? Agora, o aspecto mais forte aqui que a gente precisa parar para pensar, queridos, é nessa questão espiritual, porque a limpeza física, ela também afeta a pureza espiritual, que é necessária para a presença de Deus. Então, isso chama atenção para nós. Como que está a tua casa? Como que está o ambiente em que você vive? Ele é um ambiente limpo? É um ambiente organizado? É um ambiente onde Deus ele possa descer? Onde ele possa passear? Queridos, isso aqui é muito, muito forte. Muito forte. Quem gosta de sujeira, de bagunça, de podridão, de imundícia, é o diabo. Deus não. Você vê aqui que o Senhor ordena aqui, ó, Deuteronômio 23:14, pois o Senhor, seu Deus, anda no meio do seu acampamento para protegê-lo. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês coisa desagradável que se afaste de vocês. Olha aqui como essa questão da limpeza
Tá? Por quê? Porque os versículos anteriores deixam bem claro em relação ao que está sendo falado. Certo? Então, olha como a nossa vida prática, física, ela impacta. Óbvio que ela impacta na nossa vida espiritual, né? Se a sua casa tá uma bagunça, tá uma sujeirada, isso reflete a sua vida espiritual, querido. Reflete a sua vida espiritual. Então, a importância de você ter aquele ambiente, gente, a pior coisa que tem, como, né, você sente a frequência de um ambiente sujo, você sente o peso daquela frequência, é ruim, é desagradável, você se sente incomodado de estar num ambiente sujo. E por que Deus, você acha que Deus vai descer num ambiente sujo? Vai descer num local, num ambiente? Claro que não. Né? E pelo contrário, como é bom você chegar num ambiente limpo. Gente, pode ser simples, pode ser humilde, mas se tá limpo, você tem paz naquele lugar. Você sente paz naquele lugar, né? Então, é importante a gente ver, por isso que eu falo, né? Como a palavra é, de fato, um manual de fé e prática. Porque até sobre questões de higiene, nós vamos encontrar aqui na palavra, como nós lemos hoje. Como foi destacado hoje, né? Então, a importância da gente manter a nossa casa limpa, o nosso ambiente limpo, o nosso ambiente de trabalho, o nosso carro, as coisas onde nós usufruímos, né? Isso também a gente precisa ter essa consciência de cuidar do ambiente. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. A gente tem que ter isso em mente. Isso também é um ato de santificação, é um ato de você preparar o lugar para que ele venha, para que ele desça, para que ele esteja contigo. Poderoso demais. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo. Deuteronômio 26, ele fecha aqui com, novamente, né, Moisés vai trazendo aqui e alertando o povo sobre a aliança com o Senhor. Deixa eu abrir aqui na NVI. 16. Deuteronômio 26, 16. O Senhor, o seu Deus, lhe ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças e lhe obedeçam atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma, pois vocês declaram que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos e que guardarão os seus decretos, seus mandamentos, as suas ordenanças e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que guardar todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, de fama, de honra, muito acima de todas as nações que ele fez. E que vocês serão um povo santo para o Senhor, para o seu Deus, conforme ele prometeu. Queridos, que declaração, que texto mais glorioso, né? A gente vê aqui Deus ordenando a obediência total, Israel declarando sua lealdade a Deus, né? Numa totalidade completa de todo o coração, de toda a sua alma, né? E a gente vê aqui como o Senhor destaca o seu povo como um povo especial, um povo em que o Senhor, sim, faz distinção entre as nações, um povo que é chamado para quê? Para a santidade. E a gente vê aqui a natureza da aliança, onde há obrigações mútuas entre Deus e o seu povo, certo? A aliança, ela é uma via de mão dupla, onde ambas as partes têm direitos e deveres, né? E aqui eu amo isso, a gente vê a questão da exclusividade, né? O povo do Senhor, ele é exclusivo do Senhor, ele é o tesouro pessoal dele. E a gente vê aqui que há uma questão de condicionalidade em relação às bênçãos. As bênçãos estão ligadas à obediência. As bênçãos estão atreladas à obediência, né? Então, aqui, que nessa manhã a gente possa amar cada vez mais as ordenanças do Senhor e buscar conhecê-lo mais, buscar entender o que agrada,
Se você se disponibilizar, mesmo que você muitas vezes se pergunte, né? Porque a gente vai gerando, Deus vai gerando um desejo no nosso coração de obedecê-lo cada vez mais. E conforme a gente vai se disponibilizando a isso, desejando, acertando aquilo que a gente ainda está errando, buscando fazer o certo, o Senhor vai se revelando cada vez mais, para que a gente possa experimentar, né, dos benefícios dessa aliança e também possamos nos comprometer com os nossos compromissos com Ele, para que a gente desfrute da sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. E viver a essência dessa aliança que nós temos com Ele, na sua plenitude. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Aleluia! E amanhã estamos aqui firmes e fortes no propósito. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom, shalom.